Mateus capítulo 14, versículo 22 até 33. Vamos ler a palavra de Deus? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Bom, pessoal, nós estamos numa série sobre a vida de Jesus. E nós chegamos num ponto da série, hoje é a 9ª semana, né? São 2 meses já falando sobre Jesus, a história de Jesus nas terças-feiras, onde nós estamos falando agora dos milagres. Nós falamos, por exemplo, de Jesus no casamento, onde transformou a água em vinho. Nós falamos depois que Jesus curou um pai aflito. Mesmo à distância, Jesus falou para aquele pai: teu filho vive, mostrando que Jesus tem poder sobre a distância. Mesmo longe, ele mandou uma palavra de cura. Semana passada vimos da ressurreição de Lázaro, onde mostrou que Jesus tem poder sobre a morte. E hoje vamos ver que Jesus tem poder sobre a natureza. Então falamos sobre a distância, a morte e a natureza. E o primeiro milagre, que foi num casamento, também falamos sobre isso. Algumas lições nesse texto bíblico. Eu estou falando meio achim, eu estou com uma afta bem na boca, bem na língua. Está difícil de falar. Era a Bel que estava assim alguns dias atrás, e eu ficava brincando com ela, falava: achim, Bel, ou assim, ficava brincando com ela, agora sou eu. Isso que dá a gente tirar sarro do outro, a gente padece mesmo mal. Então tá difícil aqui, mas vamos vencer. A necessidade da oração. Primeira lição que nós podemos aprender aqui nesse texto bíblico é sobre a oração. Veja o versículo 22 e 23. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Diga assim: a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Gente, a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto nessa noite é sobre oração. Jesus é um modelo de oração. Diz a Bíblia que ele ficou sozinho para orar. Jesus é um modelo de oração. Jesus orava sempre. Lá em Lázaro mesmo, semana passada, nós vimos que ele orou. Ele disse: Pai, graças te dou, porque sempre me ouve. E Lázaro, vem para fora. Com os pães e peixes na mão, ele orou, abençoando aqueles pães e peixes. Ele orou na cruz. Na cruz ele disse assim: Pai, perdoa os pecados, eles não sabem o que fazem. E oração, gente, é fácil falar de oração, talvez todo mundo já sabe disso, difícil é viver a oração, porque a oração é uma disciplina espiritual. Se a gente não tomar cuidado, a gente passa o dia, a gente não ora. Oração é que nem academia, ou você põe um tênis e vai para a rua, ou você não faz academia, nem nada, nem caminhada, nada, você fica em casa só comendo, dormindo, bebendo, só isso.
E assim é a oração. Se você não parar e falar, eu vou orar, você não ora. Essa é uma grande verdade da oração. Se a gente não tirar um tempo, a gente não ora. Passa o dia sem orar e a oração é a essência da vida cristã, gente. Um barco açoitado pelas ondas, versículo 24, veja na sua Bíblia aí. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Bem, o que acontece aqui é o seguinte: Jesus despede os discípulos, manda eles irem à frente, e ele fica para trás orando. E diz a Bíblia, o barco vai se distanciando de Jesus. Jesus vai ficando para trás, os discípulos vão ficando para frente, e nisso vem uma tempestade. O barco era açoitado, né? Interessante essa palavra, açoitado, né? Como se ele fosse arremessado, jogado, espancado. As águas do mar estavam agredindo o barco. E os discípulos, claro, estavam com medo nessa hora. Aqui nós podemos pensar o seguinte, gente: nós não estamos livres nessa terra das tempestades, dos problemas. Aqueles homens eram discípulos de Jesus, mas o barco ficou longe de Jesus. Eles entraram numa situação de medo, de apuro, perigo, temores. Assim, todo cristão pode passar por isso diariamente. Não estamos livres dos açoites deste mundo, das lutas deste mundo. E para piorar, Jesus chega lá para visitar eles na quarta vigília da noite. Olha o que diz o versículo 25 e 26. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Gente, para um judeu, eles contavam diferente do que a gente conta hoje. A gente fala assim, agora é 3 da manhã, agora que horas são agora? 8h15. Para o judeu era diferente, ele falava vigília. Então, a primeira vigília começava das 6 da tarde às 9 da noite. A segunda vigília das 9 da noite à meia-noite. A terceira vigília da meia-noite às 3 da madrugada. E a quarta vigília das 3 da madrugada até o nascer do sol, às 6 da manhã. Ou seja, eles estavam distante de Jesus já tinha muito tempo, porque diz a Bíblia, alguns versículos anteriores, se você perceber, que Jesus despediu eles na parte da tarde. Agora já era madrugada, ou seja, eles ficaram por várias horas sendo açoitados pelas ondas. Ficaram várias horas em desespero. Ficaram várias horas em perigo, sendo jogado para um lado e para o outro, sem conseguir chegar na terra firme. Ou seja, Jesus não vem quando nós desejamos. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Quarta vigília, gente. Às vezes eles iam perguntar: Jesus, você não podia vir mais cedo, Jesus? Por que você não veio às 11 horas, 10 horas? Precisava esperar até 4 da manhã? Precisava tantas horas de sofrimento? Mas é verdade que nós não entendemos essas coisas, né? O tempo de Deus não é o nosso tempo. E para piorar, gente, eles estão em apuros e a coisa piora, porque vai aparecer um fantasma para eles. Eles gritam de medo. Eles achavam, o povo na época dizia que os fantasmas andavam sobre o mar, pegavam os navegadores e levavam para as profundezas do mar. Eles estavam com medo.
Vamos falar um pouquinho aqui de superstição, né? Tem crente supersticioso. Tem crente que não sai de casa na sexta-feira 13. Tem crente que, se um gato preto passar no seu caminho, ele fica com medo. Tem crente que não passa embaixo de escada. Tem crente, se for num lugar e pegar o número 13, ele troca pelo 14. Uma fila de espera. Enfim. Tem crente que consulta horóscopo. Está errado. Os discípulos mostram que eles eram supersticiosos. É um fantasma. Eles estavam chamando Jesus, né, de fantasma, isso que é pior. Porque quem vindo era o próprio Cristo. O próprio Cristo. Versículo 25, 26 e 27. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, clamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Os discípulos estavam com medo, estavam esperando Jesus vir, e quando ele vem, aquela noite escura, estavam sem esperança, com medo, eles acham que é um fantasma e gritam de medo. Porque, claro, ninguém esperava que Jesus vinha andando sobre as águas, né? Foi a primeira vez que aconteceu isso na face da terra. Quando eu falo sobre essas coisas, eu penso assim, né? É fácil a gente entender que o Mar Vermelho abriu, porque já aconteceu uma vez isso. É fácil a gente ler o texto e falar que Jesus andou sobre as águas e achar os discípulos um bando de medrosos, porque a gente já conhece o texto, mas agora para quem pela primeira vez na vida viu uma pessoa andando sobre as águas, soa de forma estranha. Eles foram tomados de medo. Ele não esperava que Jesus viesse de maneira tão estranha, tão diferente, andando sobre as ondas. O que era o medo dos discípulos, as águas, para Jesus está embaixo dos seus pés. Literalmente, o mar, as ondas estão embaixo dos pés de Jesus. Isso é muito assim, tem uma explicação nisso. Aquilo que era o medo dos discípulos, para Jesus está embaixo dos seus pés. Ou seja, ele é maior do que aquele problema. Jesus andou sobre as ondas, sobre o mar. Ele se aproximou. Versículo 27, Jesus vem para nos socorrer. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Gente, o que Jesus disse, a primeira palavra que Jesus disse não foi para as ondas nem para o vento, foi para os discípulos. Ainda, quando Jesus, nesse versículo 27, ainda está acontecendo a turbulência, a ventania, o vendaval, as ondas estão açoitando o barco ainda. Jesus está andando no meio da tempestade, e a primeira palavra que ele dirige não é para as ondas, nem para a natureza, é para os discípulos: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ou seja, primeiro ele acalma os discípulos, depois ele acalma a tempestade, porque a tempestade dentro dos discípulos era maior do que a tempestade fora dos discípulos. Ou seja, muitas vezes, dentro de nós, o problema é maior do que o problema real. Já viu aquela frase assim: isso é uma tempestade num copo d'água? A gente faz isso, porque nossos olhos muito limitados, nós olhamos só o hoje. Jesus compreendeu que o problema era sentimental, era emocional, eles estavam com falta de confiança. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Vamos falar juntos, pessoal, essa frase aqui do versículo? Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Se você está passando por um dia difícil hoje,
Ouça esse versículo. Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus consola, encoraja. Jesus diz que eles não precisam ter medo, que eles precisam ter ânimo. Tem de bom ânimo. E eu acho interessante que Pedro é uma pessoa em destaque, né? Na Bíblia. Pedro, versículo 28 e 31, ele sempre está em destaque, né? Vamos ver. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Interessante, quando Pedro percebe que aquele homem não é um fantasma, mas é Jesus, ele toma uma decisão assim, inusitada, eu penso. Jesus, deixa eu ir, se é você, se tu és, Senhor, deixa eu ir contigo. Deixa eu ir até você. Que coragem que esse homem tinha, gente. Ele pensa assim, se Jesus pode andar, eu posso também. Se Jesus pode, eu posso. Pedro tira um pé do barco, tira o outro pé do barco, solta as mãos do barco e experimentou o que é andar sobre as águas. Nenhum outro discípulo experimentou. Talvez algum discípulo olhava para Pedro assim: você é maluco? Você não tem noção? Mas ele tinha muita coragem, Pedro. E começou a andar realmente sobre as águas. E de repente ele tira os olhos de Jesus e põe os olhos no mar. E então ele começa a afundar. É isso que diz a Bíblia. Veja o versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Reparando, porém, na força do vento, ele teve medo. Talvez se ele não tivesse reparado na força do vento, ele tivesse continuado olhando para Jesus, ele tinha andado mais, tinha chegado até Jesus e não tinha recebido a advertência: homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Ele vai até Cristo, né? Ele tem essa iniciativa, ele quer estar perto de Cristo, ele vai até Cristo, ele corre risco, ir até Cristo por cima das águas. Jesus diz: vem, e ele vai. Ele se solta do barco, ele larga do barco, ele perde o apoio. Gente, crer é soltar-se. Não é fácil. É mais fácil ter seguranças, nos apegarmos no barco, nos apegarmos naquela corda, naquele algum lugar para segurar lá no barco, é mais fácil. Difícil é largar. E ele larga, e ele olha para Jesus e vai andando. Versículo 32 e 33. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E eis que estavam no barco, o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Cessou o vento. Jesus estava ali, o Criador da natureza. Jesus, aquele que a natureza ouve e obedece a sua voz. Jesus acalmou aquela tempestade. Tem um outro texto parecido com esse, que quando ele está dentro de um barco com os discípulos, ele está dormindo, e ele acorda, e ele manda se aquietar,
e o mar e o vento obedecem. Tem até um hino que fala assim: mestre, o mar se revolta. Esse hino bem conhecido da igreja. Essa história paralela aí de Jesus mandando acalmar a tempestade. O vento ouve a voz de Jesus. O universo se curva. Por isso que o Evangelho está mostrando, ele tem poder sobre a natureza. É um milagre que ele está fazendo. Ele tem autoridade, ele é Jesus. O mar e o vento se aquieta, como uma criança no colo de uma mãe se aquieta. Ainda hoje, Jesus continua acalmando as tempestades. Sua voz é poderosa e ele é o Senhor da natureza. As ondas que nos ameaçam estão debaixo dos pés de Jesus. As ondas que nos ameaçam estão debaixo dos pés de Jesus.